Imagine ser pago para amaldiçoar, mas a cada palavra, em vez de destruição, você só consegue proferir bênçãos. Balaão viveu esse paradoxo, e sua profecia mais inesperada pode ser a chave para restaurar a sua fé. Existe uma passagem na Bíblia, no livro de Números, capítulo 24, que esconde uma das mais surpreendentes e impactantes profecias sobre o futuro. Ela foi proferida não por um santo, não por um apóstolo fiel, mas por um homem controverso, movido pela ganância, um profeta que tentou negociar com Deus. Este vídeo vai mergulhar na história de Balaão, um profeta pago para atrair, mas forçado a servir a um propósito divino muito maior. Vamos desvendar a enigmática profecia da estrela de Jacó em Números 24. Descobriremos como esta antiga revelação, proferida por um homem que preferia o dinheiro à obediência, tem um impacto direto e profundo em nossa fé hoje, provando que Deus está no controle de tudo, mesmo quando nós não estamos. Se você se sente desiludido, com dúvidas ou com a fé abalada, esta jornada através de Números 24 não só vai restaurar sua esperança, mas também revelar a profundidade do plano divino. Um plano tão perfeito que até os inimigos de Deus são compelidos a servir. Prepare-se para uma perspectiva transformadora. Antes de mergulharmos, convido você a se juntar à nossa comunidade em Entenda a Palavra. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos que buscam iluminar os ensinamentos bíblicos e conectá-los com a sua vida. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem alcance mais corações. Nos idos daquele tempo, após a peregrinação de 40 anos no deserto, o povo de Israel, liderado por Moisés, acampou nas planícies de Moabe, além do Jordão, em frente a Jericó, conforme lemos em Números 22, versículos 1 a 3. Eles haviam acabado de derrotar os amorreus, um povo temível, e a notícia de suas vitórias se espalhava como fogo pelo deserto. Do lado moabita, o rei Balaque observava com crescente terror. Ele via um povo numeroso, um povo que, segundo os relatos, consumia tudo ao seu redor como um boi consome a grama do campo. O medo de Balaque não era irracional. Era um medo palpável, nascido da observação de um poder que ele não conseguia compreender, um poder que parecia vir do próprio céu. Balaque, desesperado e sem esperança nas suas próprias forças militares, recorreu a uma arma diferente, algo que estava além dos exércitos e das estratégias de guerra. Ele buscou o sobrenatural. Sua atenção se voltou para um homem, um profeta conhecido e respeitado, ou talvez mais precisamente temido na Mesopotâmia. O nome dele era Balaão, filho de Beor, de Petor, na terra dos filhos de Amal. A reputação de Balaão era lendária. Dizia-se que sua palavra tinha um peso místico, uma influência sobre o destino das nações. Números 22, versículo 6, registra as palavras de Balaque. Porque eu sei que quem tu abençoas é abençoado, e quem tu amaldiçoas é amaldiçoado. Uma habilidade perigosa, não é? Balaão era para muitos um intermediário entre o mundo humano e o divino, alguém capaz de manipular as forças espirituais para obter resultados terrenos. E a proposta de Balaque a Balaão era indecente, mas tentadora. O rei moabita enviou mensageiros, anciãos de Moabe e de Midian, com riquezas nas mãos, uma oferta irrecusável para Balaão. A tarefa: amaldiçoar Israel em troca de fortuna, de honra, de poder. O objetivo era claro: enfraquecer o povo hebreu espiritualmente, torná-los vulneráveis para que Balaque pudesse derrotá-los em batalha. Era uma guerra espiritual antes da guerra física. Balaão, confrontado com a tentação da riqueza e da fama, hesitou, como qualquer um de nós faria diante de uma oferta tão grandiosa. Ele buscou a Deus, não com a pureza de um coração devoto, mas talvez com a esperança de conseguir uma permissão divina para o que, no fundo, ele desejava fazer. E a resposta de Deus veio de forma clara, cristalina. Não vá com eles, nem amaldiçoe este povo, porque são benditos. Números 22, versículo 12. Uma ordem inconfundível. Os mensageiros de Balaque voltaram de mãos vazias, mas Balaque não era um homem que desistiria facilmente. E Balaão, apesar da ordem divina, ele também não estava completamente satisfeito. Essa é uma revelação perturbadora, não é? Nem sempre seguimos a primeira instrução divina, especialmente quando o que é proibido brilha com a promessa de recompensa. Você já se viu nessa posição,
onde a vontade de Deus é clara, mas seu coração ainda deseja algo diferente? Balaque não desistiu, e em breve sua insistência testaria os limites da obediência de Balaão de uma forma que ninguém poderia prever. Balaque, com a persistência de um predador, não se deu por vencido. Se a primeira oferta não foi suficiente para dobrar Balaão, ele tentaria uma mais tentadora. Ele enviou um segundo grupo de príncipes, ainda mais numerosos e mais influentes que os primeiros, com promessas de honra e riquezas ainda maiores. Não te detenhas de vir a mim, disseram eles, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Números 22, versículo 17. A pressão agora era imensa. Balaão, mais uma vez, consultou a Deus. Será que ele realmente esperava uma resposta diferente? Será que ele testava a paciência divina? E aqui está o plot twist, a inversão de destino que muitos não esperam. Deus pareceu conceder uma permissão. Se esses homens vieram te chamar, levante-se e vá com eles, mas farás somente o que eu te disser. Números 22, versículo 20. Uma permissão condicional, um teste à verdadeira intenção do coração de Balaão. Você percebe a sutileza? Deus não muda de ideia. Ele expõe o que está no coração do homem. Balaão, movido pela ganância e pela promessa de Balaque, selou sua jumenta e partiu. Mas a ira de Deus se acendeu contra ele, porque ele foi. Não era a obediência cega, mas a intenção errada por trás de sua obediência superficial que provocou a ira divina. E então aconteceu algo totalmente inesperado, algo que desafia a lógica e inverte papéis, o incidente da jumenta falante. Enquanto Balaão seguia pelo caminho, um anjo do Senhor, empunhando uma espada desembainhada, postou-se para impedi-lo. Balaão, cego por sua própria ambição, não conseguia ver, mas a jumenta sim. A jumenta viu o invisível. Por 3 vezes a jumenta desviou do anjo, e por 3 vezes Balaão a espancou, furioso com a teimosia do animal. O contraste emocional aqui é gritante. O profeta, que deveria ter visão espiritual, estava cego. O animal, que não tinha razão, estava vendo a realidade divina. A jumenta, então, milagrosamente, abriu a boca e falou: Que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? Números 22, versículo 28. O absurdo da situação revela a cegueira espiritual de Balaão. Ele nem sequer se surpreende com a jumenta falando, mas responde a ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Somente depois, com seus olhos abertos pelo anjo, Balaão percebeu o perigo e a loucura de sua jornada. O anjo reforçou a ordem divina, mas de forma ainda mais enfática. Vai com os homens, mas somente a palavra que eu te disser, essa falarás. Números 22, versículo 35. Balaão estava preso. Era impossível para ele agir por conta própria. Ele era uma marionete nas mãos de um poder maior, um instrumento, mesmo que relutante. E aqui está o cliffhanger. Balaão finalmente chega ao acampamento de Balaque, o rei ansioso, sedento por maldições. O cenário está montado. Balaão está prestes a abrir sua boca. Mas o que sairá dela? Maldições, como Balaque esperava e Balaão desejava secretamente? Ou será que o anjo realmente garantiu que a vontade divina prevaleceria? A primeira boca que Balaão abriu não foi para amaldiçoar, mas para abençoar. Como essa virada dramática aconteceu? E o que isso significa para a soberania de Deus? Balaão, agora sob a vigilância divina e a pressão de Balaque, é levado a diferentes pontos de observação estratégicos. Balaque, na sua desesperada tentativa de manipular Deus, acreditava que se Balaão visse apenas uma parte de Israel ou de um ângulo diferente, talvez Deus mudaria de ideia e permitisse a maldição. Era como se mudar a perspectiva física pudesse mudar a perspectiva divina. Lemos que Balaque construiu 7 altares em cada um desses locais e ofereceu sacrifícios, touros e carneiros, numa tentativa de agradar a Deus ou talvez de influenciar os presságios. Números 23, versículos 1, 2, 13, 14, 27 e 29. A cada vez, Balaão subia a uma altura para encontrar-se com Deus, ou mais precisamente, para receber a mensagem que seria compelida a proferir.
E em cada uma dessas ocasiões, contra sua própria vontade, contra o desejo fervoroso de Balaque e contra sua própria inclinação para o lucro, Balaão abria a boca e pronunciava bênçãos, poderosas e inabaláveis bênçãos para Israel. Nas duas primeiras profecias, detalhadas em Números 23, versículos 7 e 10 e 23, versículos 18 e 24, Balaão exalta a singularidade de Israel, um povo que habita à parte e não será contado entre as nações. Ele fala da fidelidade de Deus, da impossibilidade de amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou e da prosperidade e aumento da nação de Israel. Ele até mesmo profetiza que o fim dos justos é morrer como eles, indicando um desejo latente de se alinhar com o povo abençoado, apesar de suas ações egoístas. A frustração crescente de Balaque é quase palpável. Após a primeira bênção, ele explode. Que me fizeste? Eu te trouxe para amaldiçoar meus inimigos, e eis que os abençoaste completamente? Números 23, versículo 11. Ele tenta uma segunda vez, levando Balaão a um novo local, a um campo de atalaias, mas o resultado é o mesmo. Mais bênçãos, mais declarações da grandeza de Israel e do poder de Deus. Balaque, furioso, questiona: nem os amaldiçoes, nem os abençoes. Números 23, versículo 25. Ele estava tão desesperado que preferia que Balaão ficasse em silêncio do que proferir mais bênçãos. A mente humana muitas vezes tenta negociar com Deus, tenta encontrar um atalho ou uma brecha nas suas ordens. Balaque é o exemplo perfeito dessa tentativa fútil. Ele pensava que mudando o cenário ou o ritual poderia mudar a vontade de Deus. Mas Deus é imutável. Sua palavra permanece para sempre. E aqui está o mistério residual que nos prende para a próxima revelação. Balaão, agora sem tentar buscar agouros ou presságios como fazia antes, não mais buscando meios de contornar a vontade divina, mas olhando diretamente para a vasta e abençoada multidão de Israel, é tomado pelo Espírito de Deus de uma forma ainda mais profunda. A próxima profecia não será apenas uma bênção sobre o presente de Israel, mas uma visão sobre o futuro mais distante, um futuro que moldaria a história da humanidade. Que visão seria essa, proferida por um profeta tão relutante que mudaria tudo e revelaria o ápice do plano divino? E então chegamos ao coração do mistério, a profecia que ecoa através dos séculos, a mais poderosa e impactante de todas as visões de Balaão. Em Números 24, versículo 1, lemos que Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor abençoar a Israel, e não foi como antes buscar agouros, mas pôs o rosto para o deserto. Ele não mais tentou forçar uma maldição, ele se rendeu à vontade divina, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Balaque não havia desistido. Levou Balaão a um terceiro e último local, o topo do Peor, esperando que dessa vez a maldição viesse. Mas o que saiu da boca de Balaão foi uma revelação que transcende o tempo, uma visão divina clara e inevitável, um plano que nem a astúcia de Balaque, nem a ganância de Balaão poderiam alterar. Os versículos 15 a 17 de Números 24 contêm a essência dessa profecia. Disse o que ouviu as palavras de Deus e o que viu a visão do Todo-Poderoso, o que caiu em êxtase e se lhe abriram os olhos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. A precisão e a distância temporal dessa profecia são notáveis. Balaão vê, mas não no seu tempo. Ele contempla, mas não de perto. Isso é um prenúncio poderoso, indicando que a pessoa ou o evento a que se refere está muito além daquele momento histórico. Uma estrela, um cetro, símbolos de realeza, de brilho, de poder e de autoridade. A profecia continua, detalhando a destruição dos inimigos de Israel. E ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão dos seus inimigos, mas Israel fará proezas. E de Jacó sairá aquele que dominará, e destruirá os que restam da cidade. Números 24, versículos 17 e 19. Como isso aponta para um líder poderoso, um rei que não apenas abençoaria Israel, mas também estabeleceria seu domínio sobre as nações vizinhas que ameaçavam sua existência.
Esta não era apenas uma bênção, era uma revelação sobre o futuro da liderança de Israel e seu papel no mundo. Mas quem é essa estrela e esse cetro? Quem poderia ter a autoridade, a força, a sabedoria para cumprir uma profecia tão grandiosa e distante no tempo? Balaão, o profeta avarento, estava agora proferindo uma das maiores revelações messiânicas do Antigo Testamento, um vislumbre do rei que viria. O que isso significaria para o plano de Deus? Seria essa profecia meramente sobre um rei terreno ou algo muito maior, algo que o próprio Balaão não conseguiria compreender plenamente, mas foi compelido a declarar? A resposta a essas perguntas é a chave para a restauração da nossa própria fé. A profecia de Balaão sobre a estrela de Jacó e o cetro de Israel não ficou no vácuo. Ao longo da história de Israel, essa profecia foi objeto de profundas reflexões e expectativas. Inicialmente, e de forma parcial, ela foi interpretada como referências a grandes líderes e reis de Israel. Quem vem à mente quando pensamos em um cetro que se levantou de Israel e que feriu as têmporas de Moabe e subjugou Edom? O mais óbvio é Davi. O rei Davi, em seu reinado, de fato conquistou Moabe e Edom, como registrado em 2 Samuel 8. Ele foi um líder poderoso, uma estrela que brilhou em Israel e que estabeleceu o reino com autoridade e força. Isso mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas através de líderes humanos, mesmo que de forma inicial e simbólica. Mas a profecia de Balaão não parecia se esgotar em Davi ou em qualquer outro rei terreno. A expressão "eu o vejo, mas não agora, eu o contemplo, mas não de perto", transcende o reinado de Davi ou de qualquer monarca humano. Quem seria esse que transcenderia o tempo e a história, alguém cuja vinda seria um evento de tamanha magnitude que eclipsaria todos os outros? Como o povo de Israel ao longo dos séculos passou a esperar um Messias, um rei ideal, essa profecia ganhou uma dimensão ainda mais profunda. Os judeus, em sua espera por um libertador, um ungido de Deus, viam nessa estrela e nesse cetro a promessa do Messias que viria para reinar com justiça e paz. A expectativa messiânica foi crescendo, alimentada por outras profecias que falavam de um rei justo, vindo da linhagem de Davi, que estabeleceria um reino eterno. As comunidades judaicas da época de Jesus, por exemplo, estavam efervescentes com a espera de um Messias. Era um desejo profundo e generalizado. E, curiosamente, essa profecia de Balaão se conecta a um dos momentos mais sindóricos do nascimento de Jesus. Você se lembra da história dos magos do Oriente? O que eles seguiram para encontrar o recém-nascido rei dos judeus? Uma estrela. Essa conexão não é mera coincidência. É uma reverência a uma profecia antiga que se cumpriria em Jesus Cristo, a verdadeira estrela de Jacó. Se a profecia de Balaão apontava para algo muito maior do que os reis terrenos, quem seria esse personagem definitivo que finalmente traria a verdadeira restauração, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade? E como essa compreensão pode impactar a sua vida hoje, especialmente se você sente que sua fé foi abalada? A resposta está na continuidade do plano divino, um plano que usou até mesmo um profeta avarento para nos dar um vislumbre de sua mais gloriosa manifestação. Aqui está o clímax, a revelação mais impactante. A estrela de Jacó e o cetro de Israel são em sua plenitude o próprio Jesus Cristo. Ele é a estrela resplandecente da manhã, como se autodeclara em Apocalipse 22:16, e o rei que detém todo o cetro de autoridade. Aquele que nasceu em Belém, descendente da linhagem de Davi, cumpriu todas as expectativas dessa antiga profecia de Balaão. Ele veio não apenas para reinar sobre uma nação, mas para estabelecer um reino espiritual eterno, cujo domínio se estende a todos os que nele creem. A profecia de Balaão, proferida por um homem que queria amaldiçoar, mas foi compelido a abençoar e a profetizar sobre o Messias, serve como uma poderosa prova da soberania inabalável de Deus. Ela nos mostra que, mesmo através dos instrumentos mais improváveis e das circunstâncias mais adversas, a vontade de Deus prevalece e seu plano se desdobra infalivelmente. Balaão, o profeta ganancioso, foi forçado a ser a voz de uma das maiores verdades sobre o futuro de Israel e do mundo. Que ironia, não é? Aquele que foi pago para destruir
foi usado para revelar o Salvador. Para nós hoje, esta profecia tem um impacto profundo na restauração da fé. Se você tem dúvidas se sua fé está abalada pelas circunstâncias da vida, pela dor, pela injustiça ou pela incerteza, olhe para a história de Balaão. Ela nos lembra que Deus está no controle absoluto. Ele não apenas conhece o futuro, mas o estabelece. Se ele pode usar um profeta avarento e uma jumenta falante para cumprir seus propósitos, imagine o que ele pode fazer através de você e por você. A fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade, mas de sua própria natureza imutável. Ele não falha. Suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. A estrela de Jacó é a luz que brilha em meio à escuridão, a esperança que nunca se apaga. O cetro de Israel é a autoridade que governa com justiça e amor, trazendo ordem ao caos e paz aos corações atribulados. Essa é a certeza que pode restaurar sua fé hoje. Independentemente do que você esteja enfrentando, o plano de Deus para a salvação e para a sua vida é mais forte do que qualquer oposição, mais certo do que qualquer incerteza. A história de Balaão e a profecia de Números 24 nos convidam a refletir. Onde está a sua fé? Você está permitindo que as circunstâncias ou a voz da ganância e do medo te afastem da clara direção de Deus? Ou você está pronto para confiar que, não importa o quão tortuoso seja o caminho, Deus sempre tem um propósito, e sua palavra final será sempre de bênção e esperança? Essa jornada através de Números 24 é um lembrete poderoso de que a fé não se baseia em nossos próprios méritos ou na impecabilidade dos mensageiros, mas na soberania e fidelidade de um Deus que cumpre cada uma de suas palavras. Ele é a estrela que guia, o cetro que governa e a rocha inabalável em que podemos construir nossa esperança. Que esta verdade inunde seu coração e restaure cada fibra da sua fé. Que você possa, a partir de hoje, enxergar a estrela de Jacó, Jesus Cristo, como a luz que dissipa toda a sombra e a autoridade que garante a sua vitória. A história de Balaão nos ensina que mesmo quando o coração humano falha, o plano divino nunca falha. Sua fé pode ser restaurada hoje. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja se aprofundar ainda mais nos mistérios e ensinamentos da Palavra de Deus, temos um conteúdo exclusivo que complementa esta reflexão. Em nosso próximo vídeo, vamos explorar como as profecias do Antigo Testamento, como a de Balaão, se conectam de forma surpreendente, formando um mosaico perfeito que aponta para um único e grandioso plano divino. Não perca a chance de desvendar mais segredos da Bíblia. Clique no link que aparece na tela ou na descrição para continuar sua jornada de fé conosco. Seu apoio através do like, inscrição e compartilhamento nos ajuda a levar esta luz a muito mais pessoas. Deixe seu comentário sobre como esta profecia restaurou sua visão da soberania de Deus. Sua história pode inspirar outros. Fique com Deus e até o próximo vídeo, aqui no Entenda a Palavra.